O que mais me chama atenção na minha caminhada dentro da condição autista são os relatos que as pessoas fazem sobre a oposição, o combate que a sociedade, família, escola, profissionais da clínica, trabalho, aplicam sobre as pessoas na condição autista. E dentro desse processo, a justificativa de que esse combate ele é feito porque a condição autista está na moda. A resultante dessa minha reflexão e dessa minha percepção é um adoecimento, uma coleção de comorbidades que pessoas na condição autista acabam se acometendo em virtude dessa postura. E a minha reflexão é a seguinte: quando a sociedade fala que a condição autista está na moda, moda é uma palavra que se origina do francês, que se origina do inglês e que define que é uma maneira atual de se vestir, é uma maneira atual de se ter uma aparência. Então, quando a sociedade fala que a condição autista é uma moda, nós estamos traduzindo essa afirmação com uma sociedade que diz que o autista é uma pessoa que mascara, masking, que é uma das grandes características da condição autista. E isso tem uma derivação. Quando eu nego aquilo que acontece ao outro, quando eu nego o fato, a verdade que pertence ao outro, eu estou sendo intolerante, eu estou sendo egoísta, porque eu estou me atendo exclusivamente à minha verdade, eu estou sendo individualista, eu estou fazendo uma desqualificação desmedida, eu estou sendo ambicioso porque eu quero que apenas a minha verdade seja verdadeira, e eu passo a ignorar tudo e a todos. Agora nós temos que pensar o seguinte: essa concepção e essa postura social, se nós nos atermos ao conhecimento, aquilo que a imprensa relata e descreve sobre os acontecimentos do mundo, nós não estamos falando de uma sociedade que se opõe e que desqualifica apenas pessoas na condição autistas. Nós temos diferentes grupos sendo assolados por isso. Nós temos diferentes situações que não são reconhecidas por isso. Nós temos uma série de permissões sobre situações absurdas que acontecem dentro da nossa sociedade. Nós temos discursos inflados se posicionando como verdadeiros diante da dor e do sofrimento de milhões de pessoas. E a condição autista está dentro deste grupo. Este grupo que não tolera, esse grupo que é egoísta, que é individualista, ele valoriza e consolida única e exclusivamente a verdade deles, e ele passa a ter uma postura de ignorar, é uma ação, ignorar aquilo que acontece com o outro. E isso se transforma numa ação. A sociedade, o senso comum, ele passa a oprimir as pessoas que são desqualificadas. O senso comum, ele passa a combater essas pessoas. O senso comum,
ele nega o reconhecimento de identidades diferentes. E o senso comum, ele passa a marginalizar diferentes grupos e diferentes situações. Consequentemente, nós podemos ter uma explicação sobre essa dinâmica social, sobre essa realidade, porque isso é um fato. A sociedade, o senso comum, através desse tipo de postura, passa a refutar e a distanciar o diferente para não se olhar, para não enxergar a sua própria atitude, para não verificar o dano que provoca em tantos seres humanos. Agora, nós precisamos refletir muito, e o nosso canal é voltado para a condição autista tardia, que isso se transforma numa doença social, uma comorbidade patológica social que acaba indo além da própria condição autista. Porque nós nos sentimos prisioneiros dessa postura. Só que nós precisamos verificar que nós não somos tão poucos e tão pequenos. Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos ser um público unido, um público que lute, e um público que com neurônios e não com músculos exerça um combate para que a nossa qualidade de vida seja preservada. O que eu estou falando aqui, ela vai bem mais do que uma condição autista. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Vamos conversar?